Gente, bom dia, né? Mais uma Mente Brilhante. Para mim, realmente está sendo brilhante estar participando dos eventos, né? Cada evento, para mim, é uma superação, entendeu? Montanha está me ensinando aí, vai, fala. E ele me colocou aqui como a apresentadora. E eu estou muito feliz, gente. Eu estava falando com ele que já vai fazer um ano agora em agosto, né? Que eu comecei a acompanhar Mente Brilhante, né? E para mim tem sido assim um decolar, sabe? Eu tenho me visto realmente melhorando a cada dia, né? Então agora não vamos demorar para abrir, né? Agora realmente o nosso evento. Nós vamos chamar aquele que é o criador de conteúdo digital, o Luiz Melo, que representa bem o espírito do empreendedor. Com vocês, Luiz Melo. Valeu, Andréia, obrigado. Bom dia a todos. Ih, tá muito fraco. Bom dia. Bom dia. Queria começar minha palestra com uma pergunta. Alguém aqui, por acaso, já pesquisou alguma coisa na internet e logo depois aquela coisa foi aparecendo? Quem já teve essa experiência? Então, o nome disso são os anúncios online e é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Eu me chamo Luiz Melo, sou especialista em anúncios online, mais conhecido como gestor de tráfego, e eu queria fazer um agradecimento também ao Montanha, que é a primeira vez que eu palestrei assim, sobre esse tema, sobre esse assunto, foi no evento do Montanha, ano passado, e graças a Deus eu vi a minha carreira acontecer a partir disso. Como a nossa mentora falou, quando você destrava a comunicação, você ganha mais autoestima, mais coragem, e isso faz você vender mais. Então, eu queria servir vocês hoje com esse entendimento, explicar para vocês o que são os anúncios online e o que de fato é o tráfego pago, que é o que eu faço com maestria, e eu queria explicar como funciona de fato. E a minha vida aconteceu o seguinte: eu sou empreendedor, montei uma empresa de animação de festa, minha vida empreendedora começou assim. Montei aquela empresa de animação de festa, comprei todos os materiais, comprei tudo que eu precisava, fiz dívida no cartão dos outros e cheguei naquele grande lugar, naquela grande pergunta que todo empreendedor às vezes tem. Cara, cadê os clientes para comprar o meu serviço e o meu produto? A maioria dos empreendedores chega nessa fase. E eu percebi que isso foi uma crise na minha vida há uns 3 anos atrás, eu com uma empresa, com muito material, muito bom no que fazia, no ramo de animação de festa. Eu sou artista circense também, na minha adolescência estudei teatro, circo, e eu me empolguei tanto para montar aquela empresa, comprar aquele material, aprender aquilo, criar um pacote, e eu achei que isso era o suficiente, ter um bom produto ou um bom serviço. Então eu cheguei na crise do empreendedor, que é qual? Cadê os meus clientes, cara? Como que eu vou fazer para vender? Estou cheio de dívida no cartão que eu peguei emprestado da minha sogra. E como é que eu vou falar para ela que eu não vou conseguir pagar? Então, eu entrei nessa crise que foi um pouco prejudicial emocionalmente, mas eu consegui entender o motivo dessa crise na minha vida. A partir disso, eu comecei a estudar uma coisa chamada anúncios online. Eu comecei no YouTube, na internet, a aprender a criar os anúncios da minha própria empresa. Então, a partir daí, eu consegui escalar bem essa empresa, consegui vender essa empresa para apostar nessa minha carreira de gestor de tráfego, de criador de anúncios, porque eu me identifiquei muito mais com essa área. Então, o que eu queria passar para vocês é o seguinte: a gestão de tráfego, o fato de eu começar a criar anúncio para empreendedor, me ensinou algumas coisas que eu queria poder somar na vida de vocês. Uma vez que você contrata um gestor de tráfego, você ganha esses números e essas métricas que a gente chama para a sua empresa, que são métricas que medem a saúde do seu negócio. A gestão de tráfego, uma das coisas que ela me ensinou foi que nós empreendedores, às vezes não entendemos a discrepância da diferença da estrutura física para a estrutura digital. Às vezes nós que somos empreendedores, alguns, ainda mesmo nesse século, nessa era, costuma acreditar que às vezes você ter uma estrutura física muito grande é o que importa hoje em dia. Eu sempre gosto de usar o exemplo de um amigo que eu tenho, que eu tomo bastante açaí na loja dele. Ele vende açaí, um açaí ótimo, com fruta e tal. E ele tem uma loja muito pequena, cara, uma loja muito pequenininha, no bairro Alvorada, ali no Augusto, perto da minha casa.
Só que ele tem um raio de entrega, uma estrutura muito legal. E, se eu não me engano, eu devo ter ido na loja dele umas 4 ou 5 vezes só na minha vida. Só que a açaí dele eu peço quase toda semana. Luiz, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a gente está vivendo na era digital. O seu cliente ele vai passar mais tempo na sua estrutura digital do que na sua estrutura física. E quando nós somos empreendedores, às vezes a gente não acredita nisso e não pensa nesse formato. O que a gente pensa? Pô, tem que ter um escritório assim, uma sala, uma parede. Às vezes gasta 30, 40 mil numa estrutura e o cliente não vai visitar tanto a sua estrutura física. Ele vai ter interesse na sua estrutura digital. Então o tráfego pago me fez entender isso, porque quando você começa a estruturar o tráfego pago, você de fato começa a construir a estrutura digital de alguém. Começa a construir exatamente uma fundação, cavar uma fundação nos terrenos digitais e construir um prédio para a pessoa. Só que eu vejo nos empreendedores que às vezes eles estão muito ficcionados a ter uma experiência física boa e acabam esquecendo da sua experiência digital, que ela é muito mais barata e muito mais rentável hoje em dia. E tiveram algumas coisas que o tráfego pago me ensinou, que são números que demonstram a saúde da nossa empresa, que eu percebi que muitos empreendedores não sabem, porque nunca ouviram falar sobre isso, é normal também. E eu vou expor aqui para vocês que foi o que mudou minha vida. O tráfego pago, ele ensina uma coisa muito interessante para a gente. Uma vez que você contrata um gestor, depois de um mês ele vai te passar alguns números que são métricas que falam da saúde da sua empresa. Uma coisa muito legal que o tráfego pago ele nos ensina e ele dá de métrica para a sua empresa é uma palavra chamada CAC. C-A-C. Luiz, o que significa CAC? Custo de aquisição de cada cliente. No tráfego pago a gente tem essa linguagem. Só que quando eu comecei a estudar sobre isso, eu percebi que não é só uma linguagem de marketing. É um dado, uma métrica que fala da saúde da sua empresa e até da sua noção como empreendedor. O que é isso, Luiz? É o custo de aquisição de cada cliente. É quanto que custa para você captar um novo cliente. Alguém aqui já ouviu esse nome? Mentora já ouviu. Por que isso é interessante, Luiz? E por que é importante saber disso? Por quê? Porque quando eu entendo quanto que me custa para mim captar um novo cliente, logo eu tenho uma presunção de quanto que eu tenho que gastar para captar 10 novos clientes, 15, 20, 100 mil, 1 milhão. E quando a gente às vezes não entende esses dados, esses números da nossa empresa, é uma frase que eu costumo dizer no ambiente de palestra, né? É que o grande empreendedor, o empreendedor que entendeu esse jogo, ele sabe ler as métricas, e o pequeno, ele fala a seguinte expressão: cara, esse mês foi muito fraco de vendas. Esse mês foi muito ruim de vendas. Só que o grande, ele sabe quantos clientes ele atendeu, qual que é a taxa de conversão dele, quantos atendimentos o atendente dele tem que fazer para fazer uma venda. Quem entendeu esse jogo da escala e o jogo de venda é um jogo de métricas, é um jogo de números que mostra a saúde da sua empresa. E às vezes eu percebo que a gente não entende, alguns empreendedores não entenderam essa matemática, a matemática da conversão, a matemática de quantos nãos tem que receber para receber um sim. É sobre isso que eu estou falando. E o tráfego pago ele deixa isso muito bem claro, porque é sobre a quantidade de pessoa que te chamou vezes a quantidade de venda que você conseguiu fazer. É a taxa de conversão o nome disso. E parece que é uma coisa só de métrica, parece que são só nomes difíceis, mas isso fala muito sobre a saúde de qualquer empresa. E o tráfego pago me deu um tapa na cara com essa informação, porque eu me achava, queria ser um empresário, me dizia um empresário, mas na verdade eu não conhecia nada de negócio nenhum. E às vezes a gente fica nesse lugar de ingenuidade, porque Deus é bom, porque você tem algum cargo na igreja. Eu era tecladista nessa época, agora faço células na igreja. Não, porque Deus tem que me abençoar, porque eu sou um cara bonzinho, meu negócio tem que dar certo. Cara, não é assim, mano. O jogo real é duro demais. O jogo real.
o jogo real é duro demais. E tem uma frase que eu costumo dizer que é a seguinte: o mercado, ele é como um bolo de chocolate. Imagina um bolo de chocolate no ambiente de festa. Esse é o seu mercado. Só que o seu concorrente, ele é uma criança de 9 anos que quer comer esse bolo todo sozinho. Seu concorrente não vai ter peninha de você. Mentira! Ah, tem espaço para todo mundo no mercado. Não tem. Não tá tendo. Não tá. O teu concorrente tem 10 clientes. Ele vai fazer o que puder fazer para ter 12. Para ter 15, para ter 20. O mercado, ele é um bolo de chocolate, cara. E o teu concorrente, ele é uma criança de 9 anos que quer comer esse bolo sozinho. Se a gente pegar uma mesa dessa aqui, colocar aqui um bolo de chocolate, passar umas crianças de 10, 11 anos, elas não vão lembrar que tem outras crianças para comer. Elas não vão acreditar nessa história. A gente tenta ensinar, né? Como, pô, não come tudo, deixa pro seu irmão, deixa pros seus colegas, divide seu lanche. Então isso é uma alusão, uma associação que eu faço para você entender de fato o quanto você tem que se posicionar e entender que o mercado, às vezes, ele vai fazer coisas, movimentos que você tem que estar pronto, com sabedoria o suficiente para jogar esse jogo. E quando eu comecei a estudar isso, cara, Deus, o Espírito Santo foi moldando o meu coração, o meu caráter acerca disso, de que não é só você ter um sonho bonitinho que vai empreender, que a tua empresa vai dar sempre certo porque você é uma pessoa legal na sociedade. Você tem que ter as ferramentas de hoje para usar. Você tem que ter a vontade de hoje, saber as estratégias de agora, o que funciona hoje. E nem se você tivesse sucesso, você vai saber que no dia seguinte você vai ficar com põe na sombra aqui todos os dias. É isso aí. Eu não vou falar muito, mas assim, eu gosto muito quando alguém tem alguma pergunta para fazer. Então, se surgir alguma pergunta acerca do tema, eu gostaria muito de tirar dúvidas de fato. Eu tenho um ponto de vista que é o seguinte: se você falar e ninguém ter dúvida, é porque as pessoas não entenderam. Porque quando você tem dúvida, é que de fato o teu cérebro está aprendendo e você está criando interpretações sobre aquilo e você expõe isso a partir de dúvida. Se você tiver alguma dúvida, levanta a mão. Ah, obrigado. Bom dia, meu nome é Vivian e hoje eu não faço tráfego pago ainda, tá? Ainda. Mas assim, o orgânico, no orgânico você não cresce, ponto, né? E nem, por exemplo, no meu caso, o meu Instagram é vitrine para igrejas conhecerem o meu trabalho e me contratarem, ponto. Mas não traz clientes. Porque as pessoas que estão no meu Instagram são curiosos e geralmente não são clientes. Ou porque tem vergonha, ou porque muitos me conhecem há muito tempo. Então, no Instagram não traz. Os meus clientes vêm do Google. Legal. Ou de igrejas desconhecidas que as pessoas às vezes estão passando por algumas questões e aí procuram para terapia. E eu também fechei uma parceria com uma clínica de fisioterapia e aí ela atende e a minha consulta está inclusa no pacote dela. É uma parceria. Mas qual é a minha dúvida? A minha dúvida é se hoje você como profissional, você acha que para mim seria melhor investir no tráfego pago só no Google, porque geralmente quando eu faço no Instagram não é assertivo. Eu faço aqueles anúncios pagos bem... que é bem... É o que eu hoje sei fazer, mas geralmente não me traz um público certo. Por exemplo, me traz homens e eu não atendo, só quando é casal, né? Então, o Instagram, ele até me traz, mas não me traz o CAC, o cliente pagante, assim, o quanto, para eu saber o custo daquele cliente. Então, você acha que o Google hoje seria mais assertivo para mim? Como é que está hoje isso no mercado, na minha área? Né? Porque eu até tenho o Google Meu Negócio, mas hoje eu não faço tráfego pago, eu não invisto nele. Muito boa a pergunta dela, da nossa doutora, e é uma dúvida comum de muita gente. Parabéns pelo seu posicionamento, pelo seu sucesso. A pergunta dela é a seguinte: eu devo investir no Google ou no Facebook e no Instagram? Para vocês entenderem, para vocês saírem daqui entendendo. O tráfego pago,
ele é uma modalidade de anúncio que você tem em cada ferramenta. Então você pode fazer lá no Google, né? Tendo um site, é uma coisa, o Google. O Facebook, o Instagram e o WhatsApp é a outra empresa, chamada Meta, que é a empresa do Mark Zuckerberg que comprou. O TikTok também é uma outra empresa que também tem anúncios, entendeu? Então, assim, dando um conselho direto para você, doutora, o que eu te aconselharia a fazer? E eu te faria até uma pergunta. Você acha que o seu cliente em potencial, hoje, essa hora ou hoje, em algum momento do dia, ele vai pegar o celular para mexer no Instagram? Com certeza vai, óbvio. Você acha que o seu cliente vai mexer no Instagram? Vai. Então ele está lá. Quando você aperta o botão turbinar, você não consegue ter as ramificações legais ali que o tráfego pago te dá. O que o tráfego pago te dá, Luiz? Ele te proporciona você fazer um anúncio para certa região, para certo local. Você pode escolher um bairro, você pode escolher um município. Ele te proporciona você fazer um anúncio para certo tipo de idade. Se você quiser anunciar gênero, se só para mulher ou só para homem, ela falou o caso do homem. No caso dela, se eu fosse fazer um anúncio para ela, eu só colocaria para mulheres. Tem essa opção. Porque eu acho que os homens, eles pesquisam muito mais não só sobre sexo, sobre desempenho, sobre como resolver problema, tipo se o casamento dele não tá bom nessa área. O homem, ele tem muito mais essa preocupação do que a mulher, é verdade. A missão fazer com que a mulher... É verdade, poxa. Mas o homem, por isso ele chega mais. É. Porque ele procura mais, então ele acha mais. Mas, por exemplo, eu já fiz uma publicação no Instagram e que eu impulsionei só para mulheres? Eu impulsionei para mulheres, mas eu impulsionei sem brincadeira. Eu coloquei, acho que foi R$15 para impulsionar num formato específico. O formato era 5 situações que você vai precisar de uma sexóloga e talvez não saiba. Muito bom. Eu impulsionei essa. Eu tive um retorno muito bom. Me trouxe, olha só, eu impulsionei R$12 de forma amadora. Eu não sou profissional, né? Eu não sei. Isso aí, vamos tentando. Eu tive muitas visualizações e me trouxe 2 clientes para atendimento. Pô, bom demais, que é isso? Tu gastou R$6 para ter cada cliente. Exatamente. E melhor dos mundos. Eu fiz a consulta de diagnóstico, que a Nanda me ensinou, né? A consulta de diagnóstico que eu faço, que é gratuita. Pô, de top. 20 minutos. Top. E 2 clientes fecharam, né? O meu atendimento. Mas só que, tipo assim, nesse dia que eu fiz, eu recebi muita mensagem, só que também de homem e de mulher. Mas eu acho que eu recebi umas 15 mensagens. Caraca, e maneiro. eu investi pouco. Então. Pode falar. É de suma importância. Pra quem não tem paciência, não tem, gente. Eu não nem conheço, tá? Mas eu sei do trabalho. Então, assim, eu já comprei ele por causa do trabalho. Eu sei fazer tráfego pago, eu não tenho paciência, porque é muita médica mesmo. É isso aí, cara. Então, eu, como mentora, tenho que saber de tudo, né? Até porque eu contrato pessoas que eu preciso saber o que acontece na empresa, mas sobre a fala do impulsionar no Instagram. Direcionamento. Eu já coloquei R$16. Não, desculpa, eu já coloquei R$36. Voltou pra mim 400 e pouco. Eu coloquei 40 mulheres com R$36. Então eu falo, cara, se você souber ou tiver um direcionamento de quem sabe, porque às vezes você não quer comprar a mentoria dele, o trabalho dele, mas você quer uma consultoria com ele. Ele te explicaria 1 hora o que você precisa fazer, porque às vezes você não tem hoje o dinheiro para investir no pacote dele, 3, 5 mil, R$1.000, não sei qual é o valor. Mas de repente você tem um dinheiro guardado que dá para pagar uma consultoria do cara. E a consultoria do cara pode mudar a tua vida, o teu negócio. Então é questão de você olhar a visão. O trabalho dele é importante. Muito, gente. Investe. Não é. Então, dado essa abertura, cara, eu sei que a gente... Pode falar, eu sei que a gente tá aqui, não tá aqui para fazer pitch, para vender e tal. Mas eu sou muito grato, cara, a esse cara, realmente... O fato não foi ele que me ajudou, mas a oportunidade dele de eu conseguir falar e eu sair daquele dia lá falando assim, caraca, cara, eu sei falar em público de tráfego pago. Fechei um contrato. Isso é muito bom quando você entende isso.
eu tenho uma gratidão e eu queria deixar aberto aqui um pacote que eu fazia no começo, que é 7 dias da minha mão de obra de graça para quem aqui quiser, só daqui da sala, não para muito de salto, não. O que eu faria para vocês? Então, boa. Então, deixa só ela falar ali. Eu vou pegar o contato de vocês, vou mandar um oi para cada uma. E quem tiver um negócio e quiser receber esse auxílio, você só vai ter que pagar o valor do anúncio, né? E se der certo você entender, a gente parte para a parte do meu contrato. Beleza? Que é 20 mil já me paga, não vou cobrar. Vou cobrar só 20. Vou cobrar só 20 dela. Tu tá cobrando pouco, tu tem que vir pra minha mentoria pra aumentar esse valor aí. Sejam bem-vindos aqui, pode sentar aqui. Seja bem-vindo. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Vamos responder a pergunta dela aqui, mas quem quiser, eu vou realmente abrir esse espaço, porque eu quero sentir que eu estou ajudando vocês também. Vocês vão voar e a gente vai ser parceiros. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Joseli, mas Jô. Uma salva de palmas para a Jô. Bate palma para a Jô. Eu sou aromaterapeuta clínica e trabalho com os óleos essenciais, trabalho com sabonetes fitoterápicos que te trazem autocuidado, trabalho com a saúde e levo isso muito a sério. Nunca fiz tráfego pago, mas eu quero atingir um público que eu tenho 6 anos nesse trabalho, nesse ramo que eu estou agora, e já consegui fidelizar clientes que, mesmo na pandemia, foram na minha casa buscar e tal. E eu queria saber qual é a melhor forma de atingir mais público, que eu também pretendo fazer um site. Legal. E meu projeto, principalmente na aromaterapia, eu tenho alguns interagentes, que eu faço ficha de anamnese de crianças com autismo, TDAH, legal. Mulheres na menopausa, no climatério, eu dou toda essa assistência. E além dos sabonetes e dos cosméticos naturais que trazem os benefícios terapêuticos, porque eu faço tudo com óleos essenciais. Então eu queria saber qual a melhor forma do tráfego pago. Meu público é de 18, são as pessoas mais conscientes, porque meus produtos são veganos, naturais, essa parte de 18 a 40 anos, e um pouco mais além, quando as mulheres já estão entrando no climatério, na menopausa, que eu tenho um produto específico para essa área. Legal. Como eu posso fazer o tráfego pago? Como você me explicaria? Como eu faria? Eu gostaria de fazer isso para poder entrar em outras áreas, fazer parcerias com clínicas, enfim. Então, qual que é o seu nome mesmo? Jô. Quando eu vou fazer o tráfego pago de alguém, eu faço uma coisa chamada análise estratégica do mercado. Eu vou tentar entender, eu uso até as inteligências artificiais para me falar isso, ChatGPT, Gemini, que é do Google. Então a gente... Chega só um pouquinho para cá. Bom, Daya, me dá um alô aí quando eu tiver mais 5 minutos, só para mim, tá? Me situar aqui. Cuidado com o copo aí dentro. Jô, quando eu vou fazer o tráfego pago de alguém, a gente faz um pré-trabalho, que é um trabalho de análise estratégica. Então você vai me passar várias informações, eu vou entender e a gente vai fazer esse desenho do público-alvo, entendeu? No caso dela, eu nunca faria um anúncio, nunca segmentaria homens, porque senão eu vou gastar o dinheiro dela à toa. No seu caso, se você tem um produto muito específico para mulheres nessa idade, eu também não segmentaria homens. Entendeu? Então, assim, quando a gente vai fazer o tráfego pago, o anúncio, e quando a gente não tem, assim, uma exponencialidade tão grande de recurso, de tempo, de ferramentas, eu costumo focar numa coisa só. Qual que é o seu melhor produto que te dá mais rentabilidade, que te dá mais dinheiro agora? O que você tem para agora? São as mulheres na menopausa? Porque você falou de coisas diferentes. Crianças com autismo e famílias, né, com crianças especiais, e a mulher na menopausa. O que é melhor para você? O que você tem ali de mais agilidade? Ah, a mulher na menopausa. Então vamos criar uma narrativa voltada para isso? Vamos comunicar isso? Vamos atingir esse público, fazer esse tipo de venda? E depois a gente abre outras coisas, entendeu? Eu faria esse estratégico antes e entenderia
o momento do seu negócio, como que é essas questões todas do seu produto, e a gente faria um trabalho assertivo para um tipo de produto, um tipo de serviço. Às vezes o que confunde a gente que é empreendedor também, às vezes o cara faz uma coisa e faz outra, e faz 3, 4, 5, então assim, dificulta o seu processo, entendeu? No que você trabalha, a sua ramificação é muito extensa, mas se você nichar, você consegue até aumentar futuramente o valor do seu produto ou do seu serviço. São mulheres na menopausa? Vamos comunicar para elas, vamos fazer uma campanha para elas perceberem valor com linguagem delas, e elas vão se conectar com você também, porque você com certeza vai entender uma mulher. São os produtos que eu mais, atualmente, infelizmente, todo mundo ansioso, estresse, enfim, essas coisas. Show. Então, são os rolões terapêuticos que eu produzo, que eu faço, que são sinergias com várias misturas de óleos já pronta para o uso, não vendo os óleos essenciais, você já pode usar com garantia. Então engloba o que? A ansiedade, a cólica menstrual, a depressão. Muito bom. Então eu particularmente no início eu acho que eu queria o público voltado para isso. Isso aí. Aí você me falou uma terceira coisa. Você tem que ver dentro do seu negócio, seu produto, o que realmente de fato é interessante para você. Eu acredito que para você seria uma coisa que fosse mais a curto prazo, para você anunciar agora e vender agora, entendeu? Então a gente consegue bater muito nessa tecla aí que você falou, da ansiedade, da dor. Então a gente pega esses produtos, separa isso, comunica eles para esse público, entendeu? E daí... É o que está em alta agora. É o que está em alta agora. É questão de a gente falar sobre ser especialista em alguma coisa. É isso aí, ó. Você faz muita coisa, mas você tem que ser especialista em alguma coisa. Eu não, vocês não fazem, eu faço muita coisa, mas eu sou especialista em quê? Posicionamento. Isso aí. Mesma coisa você, entendeu? Ansiedade, depressão, agitação, correria. Hoje tá todo mundo assim. Pô, eu digo cara. por mim, já tem Quanto que é? Que eu quero. Eu não sabia disso. Aí é o que eu te falo, eu não sabia dessa parte da ansiedade. Porque a gente lida com isso. Eu trabalho, o meu negócio é um negócio de muita gente. Então, muita responsabilidade. É normal hoje em dia. Correria áudio em 2 segundos, né? Que a gente ouve No X2, Então, é coisa que foca nisso. Entendeu? Pelo conhecimento que eu tô vendo da galera, foca nisso. Foca nisso, que a galera tá precisando, né, mentor? Foca Tá todo mundo enlouquecendo. Então, gente, o tráfego pago, ele acabou me ensinando isso. Quem tiver mais pergunta, levanta a mão. 2 minutos. Vou responder a pergunta dela e vou responder mais uma outra pergunta. Alguém formula uma pergunta aí pra gente terminar depois da pergunta dela. Ele já caminha sozinho já há muito tempo. Segura o microfone e fala, por favor. Ele já caminha há muito tempo, né? Meu esposo tem um auto center, já tem 7 anos no mercado. Muito bom. Porém, a gente não faz nenhum tipo de divulgação, porque já tem um nome já concluído no mercado. Para ele se manter coeso, você acha que o necessário seria ser o quê? Colocar outdoor? Porque se o meu esposo ele já vê a empresa de uma maneira que, se vier mais cliente do que já vem para ele a nível diário, já superlota e ele não consegue atender. Então, assim, sabe aquele ditado, quem não é visto não é lembrado? É isso aí, então, no nosso caso, você acha que, assim, colocar outdoor em alguns pontos ou só ficar na internet mesmo que seria mais ideal? Cara, isso aí, a pergunta dela é muito interessante, porque realmente tem negócios muito específicos que a internet ela não vai ser aquele ponto maior, porque são canais de venda. O que é melhor para o meu canal de venda? Às vezes é um outdoor, tem coisa que posiciona mais um outdoor mesmo, fazer o quê? Exemplo, gráfica. Gráfica é uma coisa que, assim, é legal a pessoa divulgar o outdoor, porque ele vende outdoor, ele vende panfleto, ele vende papel, ele vende... Então, assim, é uma análise que vocês têm que fazer, mas eu, na minha concepção, eu tenho uma tese que nos próximos o mercado ele vai pedir gestores de tráfego, ele vai pedir social media, filmmaker, porque nos próximos 2 anos eu acredito que nenhuma empresa vai sobreviver sem anunciar. Hoje está difícil. Acabou a pandemia, já tem um cronômetro rodando. Imagina daqui a 2 anos que essa galera vai estar consumindo. Tu acha que essa galera não vai estar aqui, ó? A galera que está com 18 hoje vai chegar no 23.
Vai ser o teu cliente. Ela já escolhe as coisas dela pelos anúncios de Ah, com certeza. Ela vai ter um carro. Ela vai querer um auto center digital. Não, por exemplo, dela, né, eu conheço, né, o trabalho deles. Vem muito, você mexe com você entrega o teu carro para qualquer pessoa, vem muito da confiança. Da confiança, da comunicação. O trabalho deles é assim, eles são excelentes. Então, uma página, de repente, no Instagram, investir para levar, isso mas vai ter sempre ali um depoimento. Eu vou falar do caso, agora falando numa segunda parte. Quando se fala de precificação, existe no mercado uma coisa chamada lei de oferta e demanda. Se tem muita gente procurando aquilo fica mais caro. Um trabalho específico que eu fiz, cara, foi numa lanchonete. Essa lanchonete viralizou muito, foi um trabalho que eu fiz junto com um influenciador. Aí a gente juntou anúncio com marketing de influência, que é o que tem de mais poderoso no mercado hoje. Cara, essa lanchonete vendia um X-Bacon de R$25, um preço normal. Hoje, esse mesmo X-Bacon está R$40. Eu acho que vai chegar a 50. Porque o cara faz realmente um negócio visualmente ali, que as pessoas comem com os olhos, né? Pegou um influenciador bom e eu fazendo uma estrutura de anúncio que é legal. Ou seja, o cara pegou esse mesmo produto e quase duplicou o valor dele, tendo o mesmo custo, estando no mesmo lugar, com a mesma equipe. Então isso é muito valioso também. A gente vive num país, eu escutei o João Adib, dono da CIMED, falando sobre isso, que a inflação ela cresce muito. Então o que tem que ser o seu negócio? Sempre se posicionar mais para você conseguir aumentar o preço, pelo menos a base inflacionária ali e a taxa Selic, para você não perder. Se você cobrar hoje o mesmo serviço, R$50, se você já está um ano cobrando R$50, a sua margem não é mais a mesma de quando você fez a precificação. O que eu estou querendo te dizer com isso? O fato de você ter anúncio, o fato de você ter uma rede social forte, hoje em dia pesa muito. E você começa a aumentar o preço dos seus serviços, entendeu? Se a demanda está alta, pô, já tem muito carro para o meu marido fazer. Eu já te aconselharia a aumentar um pouco o preço. Entendeu? Não, a gente já fez uma mudança de tabela porque a gente mudou de local. Isso aí. Eu conheci um cara. Depois dela, se alguém tiver mais uma pergunta, eu vou responder, vou encerrar. Se não, eu vou encerrar aqui. Eu conheci um cara brabo de Nova Iguaçu. Ele é dono do restaurante Brasa. Não sei se vocês conhecem, ali do lado do fórum. Um cara milionário. A gente faz um trabalho para ele porque ele tem uma pizzaria. E ele soltou a seguinte frase, irmão: quando tem muita gente reclamando, eu aumento o preço. Eu me assustei com aquilo que aquele cara falou, mano. Me dá arrepio isso. Você escolhe quem vai comprar o serviço. Ele falou essa frase depois. Quando eu estava muito barato, eu pegava todo mundo só me dava dor de cabeça. Quando eu levei meu ticket de R$1.000 para 3, as pessoas me pagam por quem eu sou e valorizando os 3.000. Quando é muito barato, a pessoa não valoriza e me te enche o saco. Chego, fico arrepiado. Eu falo mesmo, minha forma de trabalhar é essa. Ou tu se valoriza ou tu vai ter dor de cabeça. Isso aí. Trabalha menos e ganha mais. Chego, me arrepio quando eu escuto isso. O cara soltou essa pra mim, cara. O cara milionário, ele falou: não, Luiz, tá tranquilo. Quando o pessoal começa a reclamar da minha pizza, dá muito burburinho, que atrasou, que não sei o que lá, eu já sei o que eu tenho que fazer. Aumentar o preço para tirar essa galera do meu mapa. Eu falei, que isso? A mentalidade do cara. O cara tá sempre crescendo, sempre trabalhando o posicionamento dele, a marca dele, expressando que ele tem qualidade, e ele tá indo para um caminho, cara, de valorização de marca. Por que tem empresa hoje que quebra vendendo muito? Por causa da precificação, da inflação. Vender muito não é sinal de nada, se você não souber precificar e se posicionar no mercado. Então, assim, nesse lugar, porque que acontece? O que eu costumo dizer? A gente acha que não vender é um problema, até que você começa a vender muito e saber que vender muito também é um problema. Por quê? Porque você tem que começar a pensar em ter mais equipe, contratar mais gente, lidar com gestão, não sei o quê, contador e tal, e equipe. Tu tinha 2 caras, agora tu tem 7. Aí um sempre falta, e não sei o quê. Você está vendendo mais, mas você também está tendo mais problema. Então qual que é o jogo? É o que a mentora falou. O que eu posso fazer para aumentar
o cara do X-Tudo, para aumentar o meu valor, né? Aumentar o meu valor, mas continuar com o mesmo custo. Aumentar o meu valor, mas continuar com o mesmo custo. Você vai fazer um trabalho de posicionamento de marca. E hoje em dia, ter anúncios rodando na sua empresa, com o seu nome, com a sua cara, para quem não te conhece, isso te posiciona muito. Galera, até aqui, Deus me deu, agradeço a minha...